acontece? Se a gente pensar no ensaio do Proctor, você faz em 3 camadas com 26 golpes por camada. Quando eu faço a primeira camada para a segunda, eu com a espátula eu preciso escarificar e jogar a segunda camada, para evitar essa lamela. Para dar aderência. Exatamente. No campo é o arado de disco. Então eu preciso compactar, venho com arado... Bem superficial. Bem superficial, faço a ranhura, jogo a outra camada, misturo e compacto. E sempre, quando mostra muito nítido essa linha, significa que eu não usei o arado de disco, eu tenho um ponto ali crítico, que se chover a água pode passar por esse ponto e ele pode desestabilizar, ele pode escorregar o maciço, né? Então assim, eu até brinco em sala de aula, né, que quando um aluno deixa essa marca, ele não escarificou. Né? Você tira, você fala, não, bem que você não fez o ensaio certo. Como é que você sabe? Eu falei, porque tem essa marca. Então, aí pega o corpo de prova de um outro e mostra ele e ele já tem essa demarcação. Mas foi muito bom ter observado para poder chamar atenção, né? Eu acho que ainda tem uma questão de desempenho também, porque assim, Sim. é igual um exemplo clássico, bem, o pessoal não vai saber, mas lista telefônica, né? Se você pega a lista telefônica e prensa ali, dobra, é mais difícil de dobrar. Por quê? Porque as camadas estão aderidas. Sim. Quando a camada não está aderida, ela vira mais. Então ela vai passar mais tensão para a parte de baixo. Entendi. E isso ocorre também com o sulfite. Sulfite também eu fui operador de Xerox, né? Então eu dobrava assim, abria, fazia aquela barriga e ficava fazendo aquelas ondas para poder soltar uma folha da outra. Então com o sulfite a gente enxerga bem isso. Você pega o pacote dentro dele, não dá o efeito. Você faz isso aqui, faz aquele negócio, ele faz. Que é a aderência entre as camadas, né? Não, legal. Vamos falar de pavimento, então. Pois não. De pavimento, eu gosto de falar de pavimento. Então, vamos embora. Me fala um pouco dos ensaios de pavimento, assim. Óbvio, primeiro a gente vai falar, né, de revestimento, base, subbase, subleito, mas eu acho que o principal seria o revestimento, né? Sim, o revestimento é importante vindo da superfície. Por outro lado, caracterizar a base também é muito importante, o subleito. Né? Por quê? Porque o subleito é o parâmetro de referência, se a gente usar o método do DNR, né, o método do Murilo, para dimensionar a estrutura do pavimento. Né? No fundo, ele determina seu pavimento, é onde ele vai estar apoiado, né? Onde ele vai estar apoiado. Então, quando a gente fala do subleito, é o terreno natural, né, o existente lá em Ou a camada final de terraplanagem, que acabamos de falar agora. Exatamente, ou a camada final de terraplanagem, tá? Então, assim, ele se sobrepõe nesse sentido, os ensaios de caracterização para o subleito ou a camada de base, que é os mesmos, né? Granulometria, peneiramento e sedimentação, os limites de Ettenberg, LL, LP, o índice de plasticidade, Proctor e CBR. Esses são os tradicionais. Podendo utilizar a metodologia MCT, né? E também ter os parâmetros, aí você tem o mini CBR, então você tem o CBR, você tem o Proctor, né? A umidade, que tanto por um método como por outro, tá? Agora, nos materiais, seja base, subbase, revestimento, depende muito, né, da definição sua aí, André, do seu projeto. Mas vamos supor que você, num projeto, né, já desenvolvemos vários aí, estudando os materiais para vocês, né, mas que você pôs um material, uma camada granular, um BGS, por exemplo. Né? Então, no BGS, eu tenho uma abrasão Los Angeles, que nós falamos, a resistência desse material é muito importante, né, a granulometria, né? Você tem a granulometria no caso para solo, granulometria, peneiramento e sedimentação. No caso de agregado, de brita, é granulometria somente por peneiramento. Né? A gente consegue observar num gráfico, se você tem uma curva, né, mais suave, eu tenho uma curva para um solo. Se eu tenho connect point, se eu tenho a ligação grão-grão, uma curva mais truncada, eu tenho material agregado. Né? Os dois têm um comportamento muito similar. Né, é bem sutil essa diferença. Mas eu preciso ter a granulometria. Por quê? Porque essa faixa granulométrica, ela atende às especificações, no caso, né, do que é projetado, né, e aí você tem que se encaixar ou se enquadrar dentro dessa faixa para atender. Porque quando você projetou, você encaixou numa determinada faixa para atender um projeto, atender uma solicitação ao tráfego. Né? E se simplesmente a gente não respeita, vamos falar que você pôs para um tráfego médio, né? E ele está passando tráfego pesado e aí não vai suportar ou vice-versa. Então tem que atender aí da forma que, né? Bom, além da granulometria, a umidade também é muito importante. Então você tem que estar com o material, se ele tiver com muita água ou muito seco, então tem que trabalhar na umidade ótima, né? Eu tenho também a densidade desse material que eu preciso dele, então eu faço um Proctor dele. E aí com essa densidade, para quê? Para
calcular o grau de compactação, que no caso, para um BGS, já é o frasco de areia, que é feito, né? Deixa até, eu acho que até uma pergunta que o João faria, eu vou fazer agora. Não, é que assim, tem uma questão na engenharia, cara, que assim, todo mundo fala que o aterro ele tem que ser 95 lá. Do Proctor. Do Proctor. É. E aí o subleito tem que ser 98, 100% do Proctor, né? Isso, e fica essa briga aí, né? Porque assim, e assim, para quem dimensiona pavimento, para mim, assim, tem que compactar 1 metro de solo que seja homogêneo, porque eu sei onde eu vou estar apoiando meu pavimento. Como que é isso? Assim, você tem visto essa diferença? Quando você também até chegou a fazer obra, enfim, né? Não sei se... Sim, eu já executei algumas, sim. Bom, assim, quando você vai lá de terraplanagem, está bem definido, né? 95% do PROC numa determinada energia. Seja energia normal, intermediária ou energia modificada. Então, eu preciso trabalhar dentro dela ali e com essa, dentro dessa energia, eu calculo o grau de compactação, que é a divisão das duas densidades. Quando eu caro em camadas, situações que eu vou usar menor, aí eu já tenho que fazer um outro ensaio, que é medir as deflexões do pavimento, né? No caso, você tem o método estático e dinâmico, né? Você tem que chama viga Benkman e o FWD, tá? Então eu posso medir as deflexões utilizando a viga, que aí eu tenho uma bacia de deflexão, e aí, conforme esse comportamento, eu sei se a minha base está bem compactada ou não. Apesar que nessa mesma linha, André, tem... Aqui no Brasil está usando um pouco, mas é o LWD. Load Well Deflectometer, né? Então, ele também é utilizado para fazer principalmente para camada granular, né? Sem cimento, né? Parece que funciona bem, né? Funciona bem. E é um ensaio simples, né? Que ele é portátil, você consegue transportar ele é leve, né, assim, uma altura de 70 centímetros aproximadamente, você libera um peso em queda livre que bate numa placa que você tem um geofone lá que capta. E aí esse retorno, né? Esse retorno, né? Você tem um Palm, um celular, que aí você capta esses resultados e depois faz os cálculos e verifica. Nem falei de levantamento deflectométrico para controle de camada, porque no fundo não é o pessoal também confunde isso. Controle deflectométrico não é controle tecnológico, é diferente, sim, mas é muito usado na pavimentação, né? Assim, todas as camadas, assim, em termos de projeto aqui, a gente sempre coloca um parâmetro para a gente acompanhar. Sim. Porque é quanto deforma o pavimento e você tem que ir acompanhando essa deformidade para ver se está dentro ou não, né? Se está dentro ou não do que foi projetado e do que é esperado para aquele pavimento, tá? É muito importante, sim. E conforme eu comentei agora rapidamente, você tem 2 métodos, né? Você tem a viga Benkman, né? Que ele é estático, né? Você faz no eixo ou no eixo direito, vamos explicar, esquerdo, né, pro pessoal, né? Porque a viga, assim, no fundo é um caminhão... É até mais difícil hoje, né? Porque a gente tem falado direto, André, não acho caminhão, não sei o quê... Exatamente. E é mais difícil, né? É um método bem antigo, é mais difícil. Mas também o FWD, se ficar colocando toda hora no solo lá, também pode zoar os geofones lá, enfim. Isso, né? Pode danificar. O custo é muito maior. Os dois funcionam muito bem. Você precisa fazer uma correlação e tomar alguns cuidados, né? Mas os dois funcionam muito bem. A viga Benkman é o que você falou. Ele sempre utilizou e utilizam, ele é direto, né? Você estaciona no eixo traseiro de um caminhão, eixo simples, roda dupla, né? Uma viga e média deflexão com espaçamentos conhecidos, né? Então você faz a leitura nos relógios comparador, tá? Pode fazer nas 2 rodas ou em um eixo só, alternando entre as estacas, né? Qual é a desvantagem? No seguinte sentido, ele é lento, leva tempo, né? Então o custo eleva um pouco. Por outro lado, o dinâmico, que é o FWD, que também tem o mesmo princípio, ele faz a bacia de deflexão, né? Você estaciona o equipamento, ele solta em queda livre e o geofone capta essa energia, vai para o sistema conversor, né? E ao longo do trecho muito mais rápido. Só que o custo é muito maior, tá certo? Então é questão de achar o custo-benefício, todos os dois a gente tem um bom resultado aí. Então tá bom. Tá? A gente falou um pouco de camada granular e para camada cimentada. Vamos lá. Supondo que eu tenho uma BGTC, ou um solo cimento.
alguma coisa para que eu vou usar na base, ou até solo melhorado com cimento para uma subbase? Isso. Quando você vai para a camada de solo cimento, ou solo cimento, você tem os ensaios específicos. Você pega um BGS, brita graduada, tratada com cimento, né? Você molda os copos de prova similar ao que você moldaria para uma edificação, né? Então você molda no cilindro, né, 10 por 20, você molda os copos de prova e rompe na prensa, né? Então, assim, falando a resistência à compressão simples, tá? Você poderia estar moldando as vigas também, fazer tração na flexão. É isso que eu ia falar, porque no fundo a gente, quando dimensiona a camada cimentada, a gente mede tração na flexão. Tração na flexão. E aí nem sempre dá para fazer a viga, né? No fundo, às vezes você tem que romper e fazer a compressão diametral. Isso. Então são esses os ensaios. Então, você pode fazer compressão simples, compressão diametral e tração na flexão, tá certo? Se possível, faz os três e dá uma analisada nos resultados, tá? Porque se você pega com um teor de cimento um pouco baixo, pode ser que eu não tenha um bom desempenho se eu moldar a viga, por exemplo. Mas dá para moldar a BGTC, por exemplo, dá para moldar fácil numa viga ou é mais chato de fazer? O problema é na hora de você desformar. Tá. Se ela vai ter bom comportamento na desforma. Porque moldar eu tenho lá o molde, né, que é a forma, e vou preencher, né, e deixo curar. E depois na desforma dele. Tá certo? Teoricamente, ele tem que atender, ele tem que ficar um material que eu possa colocar numa prensa e sobre o suporte, né, e aplicar a carga e ele romper. Tá. Para solo a gente não faz, né? Só faz compressão diametral e... Só compressão diametral. Para solo a gente compressão não faz. Simples, né? Compressão simples. Tá. E para revestimento? Dosagem Marshall, tem o Super Pave, obviamente você já fez, mas você tem equipamento lá para fazer? Não, a Super Pave eu particularmente não tenho. Quando eu preciso fazer, eu faço na universidade, né? Tá. Eu não tenho ele direto. Eu faço os parâmetros Marshall, né? Que é o tradicional, aí no caso para dosagem de CBUQ, por exemplo. Então faço lá o RBV, relação betume vazios, índice de vazios, né? Meço o teor de betume, né, o Soclex ou Rotarex, né, faço teor de betumen, granulometria também, e aí os ensaios no ligante, né, pontos de amolecimento, penetração, viscosidade seibote-furo, viscosidade cinemática, né. Então eu caracterizo o ligante, os materiais separados, caracterizo o agregado e depois caracterizo a mistura no desempenho, né. Aí depende do projeto, 50 golpes por face, eu moldo o corpo de prova, ou 75 por face, e depois eu ponho na prensa, né, compressão diametral e vejo estabilidade e fluência desse corpo de prova, no caso do revestimento. Quer dizer, a gente projeta e você vai ver se tem o teor de ligante que a gente projetou, se a granulometria está adequada, se o Marshall está ok, a estabilidade, enfim. É isso daí, porque o que acontece? Vamos falar em linhas gerais. Vamos falar que você projetou aí para 4,5 teor de betume, tá certo? No controle tecnológico você precisa verificar, porque, vamos supor, eu posso estar colocando um pouco ligante, então pode desagregar, pode soltar o material. Eu posso estar colocando muito ligante, ele vai exudar ele, né, vai subir para a superfície. Então, de um jeito ou de outro, eu posso ter problema. Tá certo? E se ele exuda, ele pode ficar escorregadio. Aí eu perco atrito, pneu, pavimento. Aí eu posso gerar acidente depois. Tá certo? Então, controlar esse parâmetro é muito importante. Por quê? Porque te ajuda no desempenho e a qualidade da obra. Só para o pessoal entender, a exudação é quando você olha no horizonte, você vê como se fosse água. Isso. E aí não é água, né? Não. Quando dá tempo de perceber, você para antes, porque você pode vir com o carro e... mas é isso daí, ele sobe para a superfície, cria aquela camada, aquela película, né? E aí você perde a aderência, né, do pneu com o pavimento quando trafega pela via, né? Em dias de chuva é tenebroso o negócio. Tenebroso, né? Aí você pode gerar, né, aquele efeito aquaplanagem, né? Então a pista está molhada e você pode vir sair da via aí. Né? Então, assim, a gente brincou e sorriu aqui, mas é muito sério, né? Muito sério. É porque envolve vidas, né? Se a gente não controlar essa parte, é muito complicado. E aí tem outra questão que é custo, né? Você está colocando muito ligante onde não precisa, né? O ligante, o CAP, né? Que é o cimento asfáltico de petróleo, é um material nobre, caro, o custo vai lá em cima. Por outro lado, se você quer economizar, coloca menos, né? Você está economizando num lado, mas você vai ter um retrabalho, você vai ter uma intervenção aí, podendo ser até mesmo média ou pesada, tem que reconstruir tudo. Então, assim, na verdade, você tem um projetista que projetou,
né? Cater projetou, JS Global controlou, para atender o melhor projeto possível. Então, assim, temos que respeitar, é muito importante dentro da engenharia, né?